mais 11 minutos você ouve o programa Insight, né? E aqui a gente está abordando até assuntos do dia, né? Mas de uma outra forma, uma visão mais ampla por cima das coisas, né? Que envolvem mais. Na verdade, a gente envolve o sentimento das pessoas, né, Newton? O pensamento das pessoas, né? E não o fato em si. Por exemplo, ali houve um crime, né? Se tu vai olhar, só o crime é uma coisa. Se tu vai olhar um pouco mais distante, tem mais coisas que envolvem aquele crime. Um exemplo, né, de como a gente pode aumentar o foco, né, de acordo com tu totaliza, né, um assunto. Tu pode totalizar quase como um microscópio, vendo o que está acontecendo naquilo ali, né? E tu pode olhar com um olhar mais distante, mas vendo o conjunto das coisas e como interfere naquele aspecto menor. Eu acho que isso nós estamos fazendo, né, Nilton? Não, com certeza. A questão toda, Leandro, qual é a posição que tu assume dentro disso? O mundo vai girando com muita rapidez, o tempo passa para cada um de nós uma violência atroz. Quanto mais nos ocupamos, menos percebemos a passagem do tempo. Já o primeiro mês do ano de 2018 já voou. Nós não conseguimos, de alguma forma, tempo suficiente para nos conectarmos com as coisas. Já temos a dificuldade de cada um, a dificuldade do ser humano de olhar com uma certa profundidade. A vida está sendo construída para que nos aceleremos e pensemos cada vez menos, em parte porque todos nós temos essa ambição de termos o último celular, o último computador, o último carro, o último não sei o quê, que não serve para nada, porque o carro faz exatamente o que o outro fazia, o computador exatamente o mesmo. Temos que ter um pouco mais de paciência só com o computador velho, com o celular velho, ou usado, antigo, mas temos que ter essa pressa enorme que as pessoas inventaram e que só serve para girar, para fazer com que nós consumimos coisas que de repente nem sequer queremos, comemos coisas que não precisamos, dizemos coisas desagradáveis sem pensar, nos relacionamos com pessoas que não vale a pena, nos comportamos de uma forma desadequada, pisoteamos as pessoas sem termos... E assim por diante, enfim. Que era um pouco que o último ouvinte nos dizia. Sim, o Newton... Isso nos desencaixa. Quando ele falou cultura e religião, uma coisa está ligada à outra. Parece-me, né? Que a religião surge no mundo como um instrumento de poder. As cidades-estados eram um estado religioso. A crença de ter o poder em cima daquele grupo era fundamental, né? E a nossa cultura é a nossa cultura do poder. Nós temos que ter alguém que exerça o poder. Nós precisamos de alguém que exerça o poder. Então parece que as coisas se interligam, né? O homem precisa ter alguém que o conduza. Historicamente, as religiões não têm que ver com a espiritualidade. As religiões se valeram da espiritualidade para exercerem poder e enriquecerem. Agora mesmo, essa semana, estavam aí no Facebook os videozinhos, os jatinhos dos pastores da Igreja Universal, cada jatinho de 15 milhões de dólares, em torno de 15 milhões de dólares, 8 milhões de dólares, 10, cada um com seu jatinho, cada um um jatinho particular de vários milhões de dólares. Então, estamos falando de jatinho só, mansões em tudo quanto é cidades importantes do mundo, e são pessoas que vivem da miséria do povo, da miséria daqueles coitados ali que dão o que não tem, muitas vezes vende um almoço para poder dar o dinheirinho à noite. De uma maldade atroz, porque não estão ali realmente com essa espiritualidade, com essa capacidade humanitária de prestar, de ajudar, de pensar no outro, desnudo, digamos assim, nu, desfeito do pensamento de usufruir do outro, etc, etc. Mas a Igreja Católica foi diferente, não é diferente. Os primeiros papas, todos eles eram de famílias riquíssimas e poderosas da Itália, e tinham exércitos e dominavam, invadiam, e lutavam e roubavam. O Museu do Vaticano tem uma das maiores fortunas do mundo, está no Museu Vaticano,
toda roubada. Não compraram um centavo. A Igreja Católica não compra nada, ela recebe ou rouba, historicamente, né? Tinha guerras, invadiram, por onde passaram, ficaram com tesouros de tudo quanto é gente. Bom, isso é o poder, evidentemente. O que tem que ver isso com a espiritualidade? Nada. Absolutamente nada. Só se usou a espiritualidade para benefício próprio. Como bandeira agora, para justificar uma ação, ação não muito republicana. Isso não quer dizer que alguns religiosos tenham essa vocação maior, esse olhar mais profundo, que ajudem alguns pastores, etc., que realmente salvam pessoas drogadas, pessoas perdidas, pessoas que não tem ninguém, que o indivíduo chama pelo nome, chama de irmão, traz para dentro de casa, traz para dentro de uma comunidade. Então, eles prestam um serviço muito legal para pessoas extremamente primárias, mas estão exercendo a função do governo, do Estado. O Estado abre espaço para que isso aconteça, mas acontece no morro. Falávamos do Rio de Janeiro e do morro. No morro também o tráfego protege a comunidade e dá coisa para a comunidade e cria um sistema para a comunidade. Por quê? Porque o Estado se encolheu. Então, toda vez que o Estado não exerce a função e cada vez exerce menos, abre espaço para que outras pessoas exerçam a função do Estado, cada um com a sua cabeça, no seu mundo, evidentemente. Nos países desenvolvidos e que a sociedade se administra de uma forma diferente, essas coisas não existem. Vai na Europa, vai na Suíça, por exemplo, e vê se tem igreja universal na Suíça, ou se as igrejas têm esse poder todo que tem na América Latina. Não tem. Tem igreja, tem catedrais, tem as igrejas luteranas e tudo mais, mas cada uma exercendo a sua função, de repente muito mais espiritual, menos econômica. Mas, por quê? Porque as pessoas estão mais resolvidas, estão mais satisfeitas, estão mais abastecidas, se sustentam de uma forma... Algumas não até precisam... fizeram o papel desse ganso, né? Que sempre estiveram do lado do poder e aquela eminência parda, né? Elas dominavam, estavam por trás do poder, né? Com o manto do exército de defesa e preservando as suas próprias vontades. Agora, a legitimação, os grandes veículos de comunicação, eles só são grandes, muitos deles, porque também tiveram o mesmo comportamento. Se nós pegarmos na história do golpe militar de 64, né, um grande veículo de comunicação, e até o livro do Pedrinho Guareschi, de Comunicação e Poder, que é daqui da PUC de Porto Alegre, traz muito bem essa história. Né? Primeiro se deixou um grande veículo importar o máximo possível de equipamento, depois trancou, na ditadura militar. Né? Assim, só um grande veículo teria condições de ser em nível nacional, como aconteceu na Argentina, com o país, e Uruguai, a mesma coisa. Isso foi uma estratégia norte-americana, né, de domínio, né, da América Latina, tendo só um grande veículo de legitimação das ações, né, e os demais, né, ficaram muito distantes. Então não seriam mais globais, não seriam mais universais dentro do próprio país. É uma estratégia. São grandes negócios. Porque na época, quando os cultos tinham uma grande importância no poder, a ideia era colocada pelo reverendo, pelo pastor, como queira que ele queira dizer, né? Mas o culto era uma comunicação do poder. E nós hoje temos grandes veículos que fazem a comunicação do poder. Leandro, nós começamos no primeiro bloco falando das origens, de como se resgata, o que vale a pena resgatar. Não, falamos do êxodo rural, falamos do homem do campo, falamos dos CTGs, do nativismo, e terminamos falando de igrejas, a massificação do poder, governos, influência das grandes nações nas nações pequenas, ou das nações poderosas economicamente nas nações pobres ou em ascensão. E o ser humano é o mesmo, nós enxergamos a mesma pessoa lá embaixo e enxergamos a mesma pessoa lá em cima. O que está em comum? É o comportamento animal das pessoas. Então, assim, coisas boas e coisas ruins, aspectos positivos e aspectos negativos. Pessoas equilibradas pobres e pessoas equilibradas ricas. Pessoas desequilibradas pobres e pessoas desequilibradas ricas. O que vai fazer com que um seja mais daninho que o outro é o poder que essa pessoa tem de exercer a sua violência. Se o indivíduo
é um ditador e é violento, ele certamente vai semear o terror. Se o indivíduo é presidente da República e tem uma capacidade humanitária muito grande, ele vai poder administrar as coisas, estamos falando de administração, né? Administrar as coisas de uma forma mais humana, mais bondosa, mais generosa, pensando no outro, pensando em si, pensando no rico, mas pensando no pobre, encontrando formas de negociar, de fazer com que um ajude o outro. O rico precisa do pobre, o pobre precisa do rico, um tem que gerar emprego, o outro precisa do trabalhador, mas o salário tem que ser condizente. Não pode ficar com tudo só para ti, querer que o outro morra de fome e não pensar no outro. Bom, se tu não pensa no outro, alguém tem que pensar no outro por ti, alguém tem que chegar e dizer, não, vamos sentar para conversar da seguinte maneira, o senhor precisa do empregado, sua empresa precisa crescer, é legal, está muito bem, isso aí, o mercado universal é assim, a globalização é assim, mas o senhor tem que pagar. Essa pessoa precisa viver, essa pessoa precisa ir para casa, ela tem que dormir, tem que descansar, ela tem que estar com a família dela, até para no outro dia estar bem na sua empresa. O senhor não pode usar ela como se fosse uma máquina até descartar e depois o senhor pega outra máquina, porque não vai ter outra máquina. As pessoas têm sentimentos, o senhor também tem sentimentos. Então alguém tem que fazer esse meio de campo, só que as pessoas não fazem isso, porque funciona um pouco como esse ganso do bloco anterior, que estão ali tratando de fazer concessões para a coruja para poder ter os seus ovos protegidos, porque ela é incapaz de proteger os seus ovos. E estamos usando metáforas, evidentemente, as pessoas em casa estão sabendo do que nós estamos falando. Então, aí nós temos o que tem de melhor e o que tem de pior dentro da cabeça de cada um, e como nós instrumentamos isso, e com que finalidade, com que objetivo, da onde vem e para onde vai. Se nós temos uma mágoa, um ressentimento, uma injustiça horrorosa na nossa história, bom, queremos organizar uma nova ordem através do sangue. Nós vimos isso na história do Brizola. O Brizola agora está na moda, agora até um uruguaianense fez uma espécie de um documentário sobre o Brizola, o Tabajara Ruas, era meu vizinho lá em Uruguaiana quando menino. Hoje é um cineasta importante, fez vários filmes premiados e tudo mais, fez agora uma espécie de um documentário sobre a vida do Brizola. Qualquer pessoa que vê a história do Brizola percebe que é um homem ressentido, magoado, fez coisas maravilosas, uma pessoa que se dedicou, etc, etc. Teve grandes avanços, como o Lula em algum momento teve também. Mas um homem que se perdeu, depois ficou cheio de ódio, de revolução, de guerra, de matar, de à força, e porque tinha que ter, não encontrou formas civilizadas de equacionar, de buscar, perdeu a capacidade de pensar com profundidade, de articular, como Lula perdeu em algum momento, virou uma pessoa sem eixo, absolutamente sem eixo. O Brizola em algum momento perdeu também. Mas uma pessoa de grande valor. Mas em determinado momento, em função da história dele, o pai foi assassinado quando ele tinha 2 anos de idade, ficou 3 ou 4 anos sem nome, porque o pai não tinha um nome para ele, porque o pai e a mãe brigaram e não se acertaram para botar um nome, depois ele mesmo encontrou um nome para ele, de uma miséria, de uma pobreza horrorosa. Em parte ele fez disso uma coisa legal, porque é uma pessoa que encontrou, aí está um exemplo que nós falamos tanto, encontrou no ensino, na educação, se formou engenheiro com muito sacrifício, um homem de grande valor, se formou engenheiro e pôde chegar onde chegou graças à sua capacidade de estudar, de crescer, de escutar pessoas interessantes, e se voltou para a educação, foi um homem que defendeu a educação durante muitos anos, e aí tem uma parte legal da história dele, de frustrações, de amarguras, etc., que ele soube canalizar de uma forma legal, mas por outro lado de uma violência atroz que queria impor o seu regime à força, boca adentro nas pessoas, através de uma guerrilha, de uma revolução, etc., que gerou um mal-estar enorme, que provocou a intervenção militar. E nunca pensou sobre isso dessa maneira como nós estamos fazendo aqui. Nunca teve a humildade de reconhecer, de voltar atrás, de pedir desculpas e de se reorganizar e retomar o que ele tinha de mais importante, de mais fundamental, etc., para retomar o crescimento e tudo mais, e seguir fazendo coisas interessantes. Porque teve oportunidade, voltou e chegou a ser governador do Rio. O retorno Mas a história dele estava atingida por mágoas e ressentimentos e injustiça que ele não conseguiu separar em algum momento. Nós vemos isso no Lula, a mesma coisa. Foi tomado pela história, foi possuído pelo que tinha de pior da história. E o indivíduo se perdeu, tanto um quanto o outro. Então, a cabeça dele traiu ele, de alguma maneira. O indivíduo perdeu o eixo, começou a pensar loucamente em determinado momento, querendo as coisas
de uma forma violenta. A violência da infância voltou a aparecer. Um de um jeito e outro de outro. Mas violência é igual. Então, aí nós temos as origens. Voltamos ao primeiro bloco. De que forma nós nos defendemos da origem? Então, essa capacidade que nós temos de nos relermos, nos reinventarmos a cada instante, escutarmos os outros, escutarmos as pessoas que estão ao nosso redor, prestarmos atenção no tipo de sentimento que nós provocamos nas pessoas, que comentários fazem sobre nós, e termos a humildade de, em determinado momento, perceber que nós estamos errados e que temos que reformular. E que não somos o soldado de passo certo, quando todo um batalhão está batendo com o pé, nós batemos com o pé trocado e achamos que todo mundo tem que bater com o nosso pé. Então, isso não é muito humano. E algumas pessoas, menos ainda, têm essa capacidade de fazer essa reflexão e olharem. O mundo teria outro destino se as pessoas fossem assim. Mas, infelizmente, o ser humano não tem essa capacidade. Isso não faz parte. A humildade é uma das características da capacidade humanitária. E ela é rara. É rara a humildade, é rara a capacidade de fidelidade, que também faz parte da capacidade humanitária, se colocar no lugar do outro, que também faz parte da capacidade humanitária, é rara, e assim sucessivamente. E quando nós encontramos por momentos em algumas pessoas, mas não o tempo todo. São poucas as pessoas que passam a vida toda com essa trajetória. Ponto lá do início, quando tu acende, né? Tu fecha a porta do teu passado, né? Tu busca um pouco, né? Não consegue às vezes administrar o teu andar. Mas ao mesmo tempo o indivíduo é aspirado pelo passado, porque ele passa a falar e reivindicar e fazer coisas que fizeram com ele, ou querer corrigir coisas com a mesma brutalidade da própria infância e adolescência, onde o indivíduo passa a ser violento como foi a vida da infância e da adolescência. Ele perde a capacidade de pensar, de articular e de encontrar formas civilizadas de modificar. Quando ele nem sequer considera importante aquilo que ele já fez e que foi de uma importância atroz. Se pegarmos o Lula, por exemplo, nos primeiros tempos, nos primeiros momentos, era um homem cheio de ideias, cheio de coisas, cheio de programas interessantes, no sentido de melhorar, não que tenha inventado nada, porque hoje em dia ninguém inventa nada, a gente só melhora o que as pessoas já fizeram, porque o mundo é muito antigo e tem muita gente pensando, ninguém inventa nada novo. Tudo que nós estamos dizendo aqui não tem absolutamente nada, não, tudo já foi dito, nós só estamos pensando em cima do que já foi feito. Hoje só se cresce repensando o que já foi feito, refazendo o que já foi feito. Ninguém inventa uma coisa nova. Excepcionalmente, em algum setor da ciência e tal, que recém está se desenvolvendo, mas nas coisas do cotidiano, nós só repensamos o que já foi inventado. Então, não tem que ter a pretensão de criar um sistema novo, inventar, não, tem que purificar, polir, incrementar, azeitar aquelas coisas que precisam ser, que já foram inventadas e que precisam de ajustes, nós temos que fazer ajustes na vida. Nada vai ser inventado novo, não tem mais espaço para isso. Todo mundo que trabalha com ciência, com invenção, com um científico sabe que a gente só vai repensar e dar uma outra visão, uma ajeitadinha aqui e ali no que já fizeram. E isso é de uma grandeza enorme, mas as pessoas ainda querem inventar o que não foi inventado e esquecem das coisas simples do cotidiano, que é onde provocaria um enorme crescimento em termos de qualidade de vida, em termos de grandeza para as pessoas em geral. Que tu consigas dormir numa cama com um colchão legal e um lençol estendidinho, limpinho, lavado, cheiroso, mesmo que tu não precise comprar um lençol novo, que tu lave os velhos, já tu deita, tu sente um cheiro, tu já dorme melhor, o teu sono é melhor. Se tu dá uma acomodadinha no travesseiro, troca a fronha, limpinha, cheirosinha, já o teu sono é melhor. Se tu vira o colchão velho que tu vira, que as molas ou a espuma troca daqui para... Tu já dorme melhor. Com o velho tu dorme melhor. Só tu repensasse, ajeitasse, acomodasse, desse colocasse um perfume onde não tinha, nas coisas antigas. Tu perfuma a relação, tu perfuma teu trabalho, tu lava teu carro, tu ajeita as coisas assim, tu mexe na casa, tu pinta a tua casa, tu arruma uma porta, uma fechadura, e aquilo já te dá um ar novo, te ilumina, te dá uma... Renova. E é tudo coisas velhas que nós estamos renovando. Nós não precisamos botar a casa abaixo, botar a relação abaixo. Então, tem um problema na relação, nós separamos, buscamos uma outra mulher ou um outro marido, porque vai ser tudo novo e vai estar resolvido. Não. Nem sempre.
Não vai ter, excepcionalmente, quando tem algum problema de base, mas normal, uma casa que realmente tem um problema seríssimo, às vezes nós temos que realmente nos mudar, enfim, mas é exceção, não é a regra. O mais provável é que nós comecemos tudo de novo, todos os problemas de novo, e daqui 5, 6, 7, 10 anos estaremos falando exatamente do mesmo numa relação nova. Newton, obrigado pela sua participação, Newton. O programa que nós, antes de iniciarmos o programa, nós nos perguntamos o que nós vamos falar hoje. Não tínhamos assunto. E olha só o programa. Eu fico imaginando o que as pessoas devem pensar em casa. Nós tocamos em ídolos, né? Mas resgatamos o positivo deles. O positivo deles. Não são deuses, né? Às vezes já há comentários, né? De nós que a gente não é religioso, que a gente é pagão. Tá bem, assim, talvez seja um defeito. É um defeito. Assim, obrigado pela sintonia. Voltamos no próximo sábado. Até lá.